Olá, a paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Essas mensagens são de despertamento. Nós temos colocado alguns vídeos, alguns testemunhos de curas aí no blog. Queremos informar para você que Deus tem feito coisas extraordinárias. Nós temos muitos e muitos testemunhos de cura, só que a grande maioria são pessoas que não servem a Cristo e nós não tivemos o zelo, o cuidado de gravar os testemunhos. Mas muitas pessoas nos falaram: pastor, bota esses testemunhos, é para glorificar o nome do Senhor. Então nós colocamos alguns testemunhos de cura, mas queremos informar para você que Deus tem feito coisas extraordinárias. Nós temos visto grandes milagres, pessoas que não andavam, pessoas que não estavam em cima de uma cama, e nós oramos e o Senhor levantou. Coisas extraordinárias o Senhor tem feito. Nós estaremos botando outros testemunhos aí para que você veja o que Deus tem feito através do Ministério Irmãos em Cristo, amém? Deixa para você uma passagem, está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Preste atenção. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. O título desta mensagem: entenda o que Deus tem para você. Como assim, pastor? Entenda, fique atento ao que Deus tem direcionado você. Nesta passagem nós vemos o sacerdote Eli, pai de outros sacerdotes, chamado Ofni e Finés. Ele tinha uma grande responsabilidade, que era dirigir espiritualmente a nação. E diz a Bíblia que ele perdeu totalmente a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus já não podia mais falar com Eli devido à distração espiritual que ele estava vivendo. Diz a Bíblia que uma mulher, Ana, se prostrou para orar ali, clamando a Deus por um filho, que foi a mãe de Samuel. E Eli estava tão desapercebido das coisas de Deus, que ele foi perguntar se aquela mulher estava embriagada. E aquela mulher disse: eu não estou embriagada, tua serva não está embriagada não, eu estou clamando ao Senhor, estou pedindo a Deus uma bênção. Eli, amado ouvinte, ele perdeu totalmente a sensibilidade, ao ponto de ele, como sacerdote, Deus teve que falar com Samuel. Deus quis dar um recado para Eli, mas Eli estava tão desatento às coisas de Deus, tão desatento à voz de Deus, que Deus então chamou Samuel 3 vezes. E a primeira vez Deus falou: Samuel, e Samuel foi até Eli: fala, meu senhor. E ele falou: não te chamei não, rapaz. E Samuel voltou para a cama. E novamente o Senhor falou: Samuel. E Samuel foi lá em Eli novamente. E ele falou: não te chamei não, rapaz. E Samuel deitou. E a terceira vez Samuel foi. E quando foi, diz a Bíblia no versículo que nós lemos, que Eli entendeu. Só depois disso ele entendeu que Deus estava falando. E no outro dia ele foi perguntar para Samuel: Samuel, fala para mim o que Deus falou com você. E Samuel não queria falar: fala-me tudo o que Deus falou com você. E então Samuel transmitiu o decreto de juízo que Deus dera a Eli. Amado ouvinte, não vamos entrar muito nas vírgulas deste texto, mas queremos deixar esta mensagem para você. Entenda, meu irmão, fique atento ao que Deus tem para mim e para você. Quantas vezes Deus nos dá direção, quantas vezes Deus nos dá sinalização, quantas vezes Deus nos adverte, quantas vezes Deus fala conosco e nós estamos desapercebidos e nós não entendemos o que Deus tem para nós, o que Deus está falando conosco. A Bíblia diz no Salmo 123, se não me falha a memória, diz assim: assim como a serva fica atenta às mãos da sua senhora, assim como o servo fica atento às mãos do seu senhor, assim nós temos que estar atento
ao nosso Deus. Meu amigo, fique atento. Quantas vezes o Senhor se aproxima de nós, quantas vezes Deus tenta falar conosco, quantas vezes Deus fala conosco através do pastor da igreja que está pregando, através do testemunho de uma pessoa, através do canto de uma criança. Quantas vezes Deus tenta se comunicar conosco e assim como Eli, nós não conseguimos entender o que Deus quer falar. Lembra dos dois discípulos a caminho de Emaús? A Bíblia diz que Jesus entrou no meio dele, os dois estavam comentando a respeito de Jesus, e Jesus prometera: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E então Jesus entrou no meio deles, e Jesus perguntou: o que vocês estão conversando? Somente tu é estrangeiro em Israel? Não sabes o que aconteceu a Jesus, o justo? O que aconteceu? Ele que dizia ser o Messias, e nós que esperávamos que ele fosse o Messias, e ele morreu, mataram ele, já é hoje o 3º dia, e nada aconteceu. E Jesus então falou honesto e tardio de coração. Ele não falou para vocês que isso tudo tinha que acontecer. Resumindo a história, somente quando Jesus fez como quem é para mais distante, que partiu o pão, eles conheceram, eles falaram: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando esse nos explicava as Sagradas Escrituras? Ei, quantas vezes Deus tenta falar comigo e com você, quantas vezes Deus tenta nos advertir, quantas vezes Deus manda a gente para frente, quantas vezes Deus manda a gente sair, quantas vezes Deus manda a gente deixar essa amizade, quantas vezes Deus manda a gente largar esse negócio ainda que seja vantajoso, quantas vezes Deus manda a gente ceder, quantas vezes Deus tem falado com o seu povo e nós temos andado desapercebidos, distraídos. Ei, fique atento, meu irmão. Fique atento, minha irmã. A Bíblia diz que Eli perdeu completamente a sensibilidade. Eli perdeu, os filhos de Eli estavam fazendo uma lambança, os filhos de Eli tinham relações sexuais com as mulheres dentro do templo, os filhos de Eli estavam fazendo coisas terríveis e Eli via. A Bíblia diz que eles estavam causando um grande mal para a nação e ele não viu, ele fingiu que não viu, ele passou a mão por cima. É o que muitos líderes têm feito hoje: pune o fulano, pune o beltrano, disciplina, mas os filhos, alguém da polícia faz alguma coisa errada, passa a mão por cima. Ei, cuidado para você e eu não perdermos a sensibilidade, que nós estejamos atentos à voz do nosso Deus, porque Deus, quantas vezes Deus se aproxima de nós e nós desapercebidamente não vemos. Lembra da mulher do cântaro, que Jesus conversou com ela, dialogou com ela, e no final ela diz assim: não, quando vier o Messias, ele nos ensinará tudo o que precisamos saber. Jesus falou: mulher, sou eu que falo contigo. Quantas vezes Jesus está divertindo você, meu irmão? Quantas vezes Jesus está te dando conselho? Quantas vezes Jesus está falando para a gente: para, sai daí, vai embora? Quantas vezes Jesus está dizendo para nós: você vai quebrar a cara? E nós estamos desapercebidos. Deus abençoe você. Fique atento ao que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe você.